Bom dia, eu sou Anderson Moraes. Estamos aqui para as nossas entrevistas especiais de final de ano, aqui na Revista Fora. É um prazer. Estou aqui com a minha companheira e amiga, a Tati, aqui nos estúdios. E hoje nós vamos convidar aqui Paulo César Ramos para bater um papo sobre alguns temas importantes, como a questão do livro que ele lançou, Contrariando as Estatísticas, e vamos falar também aqui sobre um pouquinho da história do Paulo. Paulo, bom dia, como eu faço com todo mundo, antes eu vou te apresentar aqui, eu sempre comento um pouquinho da mini biografia dos nossos convidados e convidadas. Paulo César Ramos é doutor em Sociologia pela USP, mestre e bacharel em Sociologia pela UFSCar, atualmente é pesquisador de pós-doutorado na Universidade da Pensilvânia, também é pesquisador do Núcleo Afro do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, coordenador do projeto Reconexão Periferias da Fundação Perseu Abramo e pesquisador do Núcleo de Justiça Racial e Direito da Fundação Getúlio Vargas. Tem por temas prioritários relações raciais, violência, movimentos sociais e políticas públicas. Paulo, é uma honra e um prazer recebê-lo aqui na Revista Fórum para esse momento tão especial que é dialogar sobre as causas raciais que nunca saíram de pauta, mas aumentou o tom, né, da necessidade de falar sobre os temas raciais. Muito obrigado, Paula. Anderson, eu que agradeço a honra de poder, a honra é minha, o prazer é meu de poder ter esse momento de diálogo com você e com toda a audiência da Fórum. Enfim, a questão racial sempre foi muito importante para a gente, né? E agora parece que ela tem ocupado um outro patamar de importância no debate público. Muito obrigado. Mapeando ali no início, como que você chega na Perseu Abramo, como que inicia essa sua jornada de começar a pensar em olhar com mais cuidado e lupa as questões raciais no país? Acho que a questão racial, para mim, ela surge desde que a gente enfrenta a primeira marca de racialização, na primeira experiência de ser racializado, né? A primeira vez que nos chamam pela cor, a primeira vez que a gente passa por uma discriminação, mas academicamente eu comecei a olhar mais para a questão racial a partir da minha experiência na Universidade Federal de São Carlos, onde eu encontrei um professor de sociologia que era negro e que se dedicava a sua carreira a pensar a questão racial, que era o professor Walter Silvério, que é professor da UFSCar até hoje, foi meu orientador de mestrado, assina o prefácio do meu livro, e sempre que eu posso, eu converso com ele sobre os assuntos mais diversos, e ele sempre é um parceiro para as coisas que eu tenho atuado na militância, né? Atualmente eu estou na Fundação Perseu Abramo, tocando um projeto chamado Reconexão Periferias, que é fruto de uma parceria de longa data aí, que nós temos, né? Ele é dirigido pelo diretor, ele é dirigido pelo Arthur Henrique, que é diretor financeiro da Fundação Perseu Abramo, ex-presidente da CUT, e num dado momento do debate no Partido dos Trabalhadores, houve uma deliberação congressual de que era preciso, em 2017, houve uma deliberação congressual de que era preciso se aproximar das periferias, se aproximar da sociedade, dos movimentos sociais, sobretudo aqueles movimentos sociais que surgiram, aqueles atores que surgiram durante o governo Lula, né? Porque muita coisa aconteceu durante os 2 primeiros governos Lula. E o Partido dos Trabalhadores estava muito dedicado aos governos municipais, especialmente ao governo federal. Então era preciso uma reaproximação desses novos atores que surgiam na sociedade. E aí veio o projeto Reconexão Periferias, que existe desde 2017, quando a intenção inicial era fazer apenas um encontro, mas aí a gente percebeu que não bastava fazer um encontro, era preciso criar uma agenda de rearticulação com as periferias. E aí estamos aí, né? Fizemos aí, inclusive, em setembro passado, um encontro com o presidente Lula,
foi muito importante. E aí eu acho que os resultados agora estão sendo vistos, dado ao bom desempenho que a retomada da dianteira do presidente Lula nas pesquisas recentes, né? Para quem ainda não citou, o Lula ele fez um encontro de coletivos periféricos e negros, né, na região central de São Paulo, ali mais precisamente na Casa de Portugal. Estive lá pela revista Fórum, cobrindo também o evento. Foi muito importante, né? O Lula está nessa fase de falar que a orelha dele está caindo de tanto que ele está ouvindo as pessoas, né? E eu acho que isso dialoga. Eu queria saber um pouco sobre isso, Paulo, com aquele chamado que Mano Brown fez do Racionais MCs, que era para a esquerda voltar para as bases. Né? Como que você vê essa reconexão, né, sem o com trocadilhos, dessa necessidade de estar mais próximo das bases e furar as bolhas, né? Porque quem vai em atos, sempre o pessoal brinca até, que fala que encontra as mesmas pessoas. E aí o Reconexões Periféricas, ele acaba trazendo essa ideia do Brown de conectar com todo mundo fora da esfera da bolha? É isso, né? Se a gente pegar o presidente do PT da cidade de São Paulo, ele é de uma quebrada. Se você pegar o presidente do PT do Rio de Janeiro, ele é de outra. Se você pegar o presidente do PT de Salvador, é de outra quebrada de Salvador. De um modo geral, efetivamente, os quadros do PT são das periferias. Né? A maior parte. É lógico que isso sempre vai passar por um filtro. Mas a questão que está por trás é a retomada, é a rearticulação programática. Né? É uma rearticulação programática e uma reorganização partidária que tenha como parceiros prioritários essas novas emergências, né? As novas emergências das periferias do Brasil. E por periferia eu não falo só favela, eu não falo só os grandes aglomerados urbanos das grandes regiões metropolitanas. Não, eu falo de quilombo, eu falo de comunidades indígenas, de povos ribeirinhos. Eu estou falando, Anderson, você sabe disso, do fundão do estado de São Paulo. Isso. Né? Que é outra, porque a ideia de periferia ela não pode ser circunscrita a um tipo de formação urbana. Na verdade, ele é um conteúdo político que está por trás disso. Né? Então, por exemplo, o nome do projeto Reconexão Periferias, né, quem deu, sabe quem foi? Foi o GOG. O GOG que batizou o projeto de Reconexão Periferias. Então, o Mano Brown é o cara que ele abre a porta do diretório do Partido dos Trabalhadores que ele quiser no Brasil inteiro. A hora que ele quiser, o Brown vai ser ouvido no Partido dos Trabalhadores. Então tem isso, né? Tem que ser essas lideranças. A grande pergunta que a gente quer responder é: se a periferia está lendo tanto, nunca se leu tanto na periferia como se lê hoje, né? Nunca se escreveu tanto na periferia quanto se escreve hoje. Nunca tiveram tantos autores periféricos como nós temos hoje, né? A gente vem de uma geração, né, que a gente aprendeu a gostar de ler com Ferrez, Paulo Lins, né? A gente se encantou com a Cooperifa. Só que não é só isso. Tem muito mais coisa, né? O Sarau do Binho, né? Agora tem muito mais coisa, né, cara? Veja, os últimos 2 ganhadores do principal prêmio de literatura no Brasil são 2 caras negros, né? Um do Rio Grande do Sul, outro de Salvador. O último prêmio Jabuti, eu fui também os finalistas como obra coletiva do projeto da editora Elefante, que é uma editora independente. Tinha outros colegas meus, também negros, né? Quem ganhou o prêmio de Ciências Sociais foi um professor negro da UFABC por uma obra sobre pensamento africano. Emerson Alcalde, que é um cara da quebrada aí da Zona Leste, também foi um dos vencedores do Jabuti. Agora, por que essa... Agora eu acho que está na hora desse brilhantismo se converter em poder político, né? Desse conhecimento todo se converter em poder político. Eu acho que essa que é a hora, sabe? Era isso que a gente estava se perguntando. Por que uma coisa não se converte na outra? Mas agora eu acho que agora vai acontecer.
Esse é o momento. E não é só a gente aqui, a gente percebe, como você disse, é global, né? Tem um projeto chamado Vira Página, que está sendo feito com comunidades no Rio de Janeiro, que tem o Instituto Marielle, Complexo da Maré. A Complexo da Maré, por exemplo, é um lugar que ferve, né, de Tem lá o projetos que saem. Giovanni Martins, né? Isso, observatórios das favelas. Então você tem também para além aqui da Revista Fórum, eu sou idealizador do Jornal Empoderado, e lá nós temos uma colaboradora, a Dani, que por sinal agora está com a vereadora Beni Brioli, que infelizmente novamente foi alvo, né, de um ataque horrível à religião de matriz africana, porque ela fez uma interpretação numa escola infantil, e esses conservadores não nos permitem sermos o que queremos ser, né? Que é outra coisa que eu queria tocar aqui com você, que é justamente isso. Como que a periferia se põe, né? Porque ela simplesmente falou assim, ó, eu quero estar nesse espaço e eu vou estar nesse espaço, igual as mulheres, os negros. E aí entra esse conflito desse momento, né, Paulo, que é bem conservador, e eles têm dificuldade mínima de querer nos aceitar e aceitar o que está vindo. E aí, como que isso você consegue imaginar? Como que isso vai ser feito daqui para frente? Né? Porque não é a retirada só desse governo, mas sim do ideal que representa esse governo. Né? E como que se encaixa aí esses novos agentes dentro dessa estrutura? Eu acho que é o momento, esse movimento de. Durante a grande. Eu estava falando com um companheiro nosso de luta do movimento negro, mas agora também é um companheiro meu de partido, que é o Douglas Belchior, e ele falava assim: Paulo, qual que é o grande salto organizativo político que o governo Lula deixou, os governos do PT deixaram? São os coletivos de estudantes cotistas e negros das universidades públicas e privadas. Esse é o grande saldo de luta. Né? Isso significa um grau de empoderamento que não é um grau de empoderamento que você retira uma estrutura, acaba com uma legislação e você acaba com o poder das pessoas. Não, porque você deu poder a elas, mas é um poder de conhecimento, é o poder da instrução, é o poder de saber falar, de saber escrever, de poder ter um diploma para entrar e conseguir um emprego melhor. E o nível de instrução técnica de nível superior, a instrução técnica de nível superior permite que esse tipo de luta, de espaço, seja ocupado por novos atores. Né? Por novos atores. E é um movimento sem volta, a gente não vai parar. Entendeu? A gente não vai parar. Tá todo mundo hoje em locais muito, muito bem estratégicos. Está aqui você hoje num espaço super importante da revista Fórum. Tem outras pessoas por aí que a gente pode citar com uma confortável facilidade. Então, eu vejo que é um movimento sem volta. Né? Isso não vai acabar. E você enxerga que eles literalmente passarão. Eles passam, eu acho que, infelizmente, assim, quando eu decidi lançar o livro, por exemplo, né, foi por uma decisão seguinte. Eu via que todas as pessoas a maior parte das pessoas que eu tinha entrevistado, eu entrevistei cerca de 30 pessoas, né? Muitas delas estavam em espaços super estratégicos. Ou era um best-seller, ou era um professor famoso, jovem famoso, especialista em Fanon, ou estava organizando uma tradução, uma coleção de livros estrangeiros para uma grande editora brasileira. Eu percebia que aqueles jovens que eu entrevistei em 2010, 2011, hoje, aquilo que eles diziam lá atrás, hoje estava se convertendo em realidade. Infelizmente, uma realidade dura, uma realidade péssima, mas o diagnóstico que eles tinham estava correto. E é por isso, né, que essa ascensão, esse poder que foi dado a uma geração de jovens cotistas, negros, de pobres, né, de classe baixa, de escola pública e também negros e brancos, eles estão em outro patamar hoje, né, do protesto social, do ativismo.
Hoje se faz ativismo com outros recursos, com recursos muito mais bem utilizados e muito mais bem articulados. Falando sobre essa questão de... É uma palavra que se usa muito hoje, o tal do gatilho, né? George Floyd e Marielle Franco, para citar dois grandes casos horríveis de assassinato, são esse gatilho também que você acredita que colaboraram para esse input dessas estruturas começarem a ferver dentro das periferias? Que quando fala periferia, como você diz, todas essas periferias do afastado do centro, né? Quilombos, aldeias, todos, enfim. Foi isso. Eu acho que o George, a ideia do gatilho é interessante para você pensar não o gatilho, mas o processo que permitiu que aquele evento se convertesse em um caso emblemático, né? Por que naquele momento, porque George Floyd tem vários nos Estados Unidos. Alberto Freitas tem vários nos Estados Unidos. Pessoas negras sendo assassinadas por motivos políticos, tem várias no Brasil. Alberto Freitas tem vários no Brasil. Tem um George Floyd, como a minha professora Márcia Lima disse, a coordenadora do AFO-CEBRAP, ela falou, tem um George Floyd por dia no Brasil, se não mais. Mas o que permite, cara, vamos pensar aqui, o que é que permite que o assassinato de uma pessoa se torne um caso de grande mobilização social, se converta num caso de grande mobilização social? Mais do que isso, o que permite... Eu estava na Colômbia ontem, eu vim de Bogotá ontem, eu estava conversando com uns colegas em Bogotá ontem. Eu falei, qual foi a repercussão do George Floyd aqui na cidade de Bogotá? Do caso do George Floyd, né? Foi quase nula, foi muito pouco, foi muito baixa. Mas qual foi a repercussão do caso do George Floyd no Brasil? Foi gigantesca. O que permite que isso ocorra, Anderson? O que permite que isso ocorra é um processo de mobilização e organização política de mais longo prazo. Por que eu decidi lançar o livro? Eu escrevi a dissertação em 2014, mas eu só decidi lançar o livro em 2021, quer dizer, 2020, né? Porque eu percebi que naquele momento se estava passando a ideia de que o movimento Black Lives Matter foi quem inventou e criou a mobilização contra a violência policial no mundo. E aí, eu falei, bem, já existe um movimento de denúncia da violência policial no Brasil de mais longa data. E eu estava escrevendo uma tese sobre isso, mas eu também já tinha uma dissertação pronta sobre esse assunto, que era a denúncia do genocídio da juventude negra. Então, nesse livro, eu conto a história da articulação e da criação da bandeira contra o genocídio da juventude negra. O meu livro é sobre isso, né? Quem foi que criou essa bandeira? Quem foi que organizou essa palavra de ordem? Porque uma palavra de ordem, ela não aparece e não ganha a repercussão pública de uma hora para outra. Às vezes, como você disse, é preciso de um gatilho. Mas não existe nenhum gatilho sem que haja um dedo, um braço e um corpo para poder despertar, né, disparar esse gatilho. E eu acredito, a história que eu conto aí é a história de um grupo de jovens que criaram o Encontro Nacional de Juventude Negra, e no Encontro Nacional de Juventude Negra decidiram fazer uma campanha contra o, abre aspas, genocídio da juventude negra no Brasil. Sim. E a ideia, então, assim, esse foi o motivo, né? Mostrar para as pessoas que no Brasil já havia uma rede de organizações preparadas para repercutir qualquer caso de violência contra pessoas negras que, porventura, ganhasse os meios de comunicação. Entendeu? Aí tem um outro motivo também, né? Mas esse foi o primeiro, assim. E quando a Marielle Franco, por exemplo, é assassinada, você falou da Marielle, né? Esse movimento também já estava pronto para repercutir o caso da Marielle Franco sob a ideia como um processo e como um emblema
do que é o genocídio negro no Brasil. Então, a denúncia da morte da Marielle Franco foi chamada de genocídio, porque o genocídio não pode ser entendido só como aquele processo que nós conhecemos nos livros de história do exército alemão encurralando os judeus nos guetos, ou levando os judeus para a câmara de gás. O que o movimento negro no Brasil fez foi ressignificar a ideia de genocídio, cara. E essa ideia de genocídio, que foi ressignificada pelo movimento negro, e aí foi o segundo motivo pelo qual eu decidi lançar o livro, é a ideia de genocídio que começou a ser usada para denunciar o governo Bolsonaro da pandemia. Né? Porque, assim, você tem várias formas de pensar o genocídio. Você tem o primeiro genocídio que está na lei internacional, né? No direito penal internacional. Em segundo lugar, você tem o genocídio histórico, que é esse que eu falei, do Terceiro Reich, do exército alemão, contra os judeus. E para essa ideia, você precisa ter 3 características. Primeiro, você tem que ter um fato determinado num lugar e num tempo determinado, circunscrito. Segundo, você tem que ter a declaração de que você quer exterminar um povo. Você tem que falar. Né? Então, e aí tem essa ideia de genocídio que está no direito internacional, não caberia para falar sobre a situação do Brasil na maior parte dos casos. Mas o que o Abdias do Nascimento fez lá em 76, no livro de 70, e publicado no livro de 78? Ele falou, não, genocídio, primeiro, no Brasil existe um genocídio, e o genocídio do Brasil ele é um processo histórico. Ele não é um fato determinado que tem hora, data e lugar. Ele é um processo histórico. Ele é um conjunto de ações que vão pelo período. Em terceiro lugar, o genocídio ele seria físico. Né? Então, tem que ter um fato circunscrito no tempo e no espaço, tem que ter a declaração explícita, e terceiro, ele é físico. Isso é o genocídio do direito internacional. O Abdias ele muda isso. Ele fala, primeiro, o genocídio no Brasil é um processo, não um fato circunscrito. Segundo, ele é um processo de apagamento cultural, histórico, simbólico, subjetivo da contribuição negra para a nação. E terceiro, ele é mascarado, ele é escondido. As intenções do genocídio brasileiro não são declaradas, não são manifestas, né? São escondidas. Isso é importante porque é estratégico para se pensar o Brasil, que tem tudo a ver com a ideia do mito da democracia racial, tá certo? Agora, os jovens que se organizaram no Encontro Nacional de Juventude, eles pensavam se apropriaram disso que o Abdias falou, mas perceberam o seguinte, falou, não é só isso, é mais do que isso. Existe uma concertação institucional no âmbito da educação, da saúde, da segurança, do sistema de justiça, que promove desigualdades. E essas desigualdades têm a ver com o apagamento simbólico, tem a ver com exclusão política, tem a ver com exclusão social, com negação de direitos, e tudo isso combinado vai levar à morte de jovens negros. E nessa época, Anderson, a ideia do mapa da violência, do Atlas da violência, cara, a questão racial, ela não tinha destaque nessa época. Ela passou a ter destaque a partir da pressão de jovens negros no governo federal para produzir esses dados com recorte racial. Hoje, as estatísticas são dadas dessa maneira porque esses jovens negros pressionaram o governo federal para produzir dados dessa maneira na questão da violência, sobretudo dos dados não só da segurança pública, mas sobretudo dos dados do Sistema Único de Saúde. Ô Paulo, uma coisa que me chamou bastante atenção, primeiro que o seu livro, eu acho que ele tem que ser adquirido por todo mundo que tem
necessidade de estar em movimento negro, estudante, professores, quem quer contribuir, políticos, porque ele tem uma característica, vê se eu estou enganado, de ele não faz apenas a história do genocídio no Brasil, conta a história de como ele contribui para fazer pegando um gancho do que você fala, para mostrar que o fato do George Floyd, existem vários casos, mas ele foi o tal do gatilho para expandir a luta nos Estados Unidos e no mundo, porque só que aqui não, aqui no Brasil já existe luta. Para não parecer que precisou de um caso, por exemplo, do George Floyd, para parecer que o movimento negro começou a reagir. Não, já se reage desde 78, desde a criação do MNU, Zumbi dos Palmares é uma reação. E aqui você trata, por exemplo, no seu livro, que eu quero agradecer à editora, como eu brinquei contigo, e é verdade, foi inacreditável, a editora conseguiu ser mais rápida que o aplicativo de alimento para me trazer. O meu almoço não chegou, mas chegou o livro. Você fala do Enjune, né? Você traz essa base de luta que já existia, disso você está falando de congresso, né? Você cita os organismos que começam a se construir. Então, quem vai ler seu livro vai ver a construção das lutas ali a partir de 78, né? E eu acho que é um primor em relação a essa. Foi um dos motivos que me fez querer tê-lo aqui para bater esse papo, porque ele é uma outra forma de contribuição. Eu não sei se eu estou errado no meu pensamento, mas ele traz assim, você quer entender um pouco, se você não viveu, como foram as construções dos movimentos negros, dá uma lida aqui, que aqui você vai encontrar em June, você fala de grandes líderes e lideranças, como a Edson França, Dal Negro, você cita aqui o Júlio Tumbirare, que é lá da Baixada Santista, que tem uma luta, e eu achei muito interessante justamente esse fato. Não sei se eu mapeei bem o seu livro aqui, mas é uma contribuição que eu imagino e vejo o motivo dele estar na estante de todos que querem fazer a luta antirracista. E eu queria que você falasse pescadamente sobre essa construção aqui relacionada ao livro. Isso. O recorte é lógico, eu faço uma historização, né? Uma historização mais didática, digamos assim, sobre violência, racismo nos últimos 40 anos, de um modo mais simples, de um modo mais didático. Aí eu aprofundo em 7 anos, de 2006 a 2013, que foi o processo de organização de um Encontro Nacional de Juventude Negra. Esse Encontro Nacional de Juventude Negra aconteceu em centenas de cidades, primeiro em nível municipal. Esses encontros municipais elegeram delegados para ir para encontros estaduais de juventude negra, né? Isso entre 2006 e 2007. E em 2007, ocorre o Encontro Nacional de Juventude Negra, na Bahia. E isso é importante para a gente perceber como que uma bandeira de luta é construída, como que ela é costurada, como que ela é hasteada, como que ela como que ela toma, né, altura para que muitas pessoas vejam. Então foi preciso de muita gente para construir e para costurar essa bandeira. Um processo de discussão que vai desde a base, da elaboração de textos. Era um tempo, e eu coloco aí também, que não tinha WhatsApp, né? Não tinha grupos de WhatsApp, não existia Facebook, né? Existia uma rede social que era o Orkut, mas que era pouquíssimo usada. As pessoas discutiam em nível nacional por meio de grupos de e-mails. E os grupos de e-mails funcionavam aquecidamente, né? Aquecidamente. Isso significa que grandes questões eram discutidas ali, em trocas de e-mails. Eu reproduzo algumas dessas trocas de e-mails no livro. E é claro,
era preciso também se encontrar presencialmente. E aí esses jovens negros iam buscar apoios de quem? De sindicatos, muitas vezes, né? Na maior parte das vezes, de sindicatos, de ONGs que financiariam de cooperação internacional e até mesmo do governo federal. Todas elas foram de ônibus dos seus estados para Lauro de Freitas, encararam dias de viagem. Né? Eu estava lá, eu fui também. Né? Depois do encontro, em 2007, logo em 2008, houve a primeira Conferência Nacional de Juventude. E aqueles jovens que estavam organizados no Enjune passaram a ocupar e a disputar a agenda da Conferência Nacional de Juventude. Mas não foi só a Juventude Negra que estava engajada nisso. Ó. O movimento estudantil também queria levar para a Conferência Nacional de Juventude as suas pautas. O movimento de juventude rural também queria levar, né? Juventude do MST, a juventude sindical estava nisso, juventude que estava pelo meio ambiente, mas a juventude que saiu, que foi a mais vitoriosa da primeira Conferência Nacional de Juventude, foi a Juventude Negra, que se organizou nesse em junho. E qual que era a bandeira que foi vencedora na Conferência Nacional de Juventude do Brasil? Que elencou 21 prioridades. Foi justamente a bandeira contra o genocídio da juventude negra. Foi essa a proposta, que saiu vencedora da primeira Conferência Nacional de Juventude. Isso passou a pautar também as organizações do governo federal. Tanto a Secretaria Nacional de Juventude, quanto a Secretaria Nacional de Políticas, a Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, a CEPIR, extinta CEPIR. Na época, a ministra era era Matilde, e depois passou a ser o Edson Santos. Isso é muito importante, né? Porque depois isso vai se transformar no Plano Juventude Viva. É o primeiro programa voltado à juventude negra. Então, assim, tudo isso foi feito com militância jovem, né? Que estavam preocupados com o aumento dos homicídios no Brasil. Então, é por isso que a gente tem... e essa geração que estava lá em 2007, 2008, hoje está com 30 e tantos, 40 anos, 40 e poucos, certo? E estão fazendo as mais diversas, engajados em mais diversas atividades. Você pode ver algumas, você conhece alguns deles, né? Muito bom. Ô, Paulo, deixa eu te falar uma coisa. Você consegue entrar e sair de novo do link para ver se para de travar um pouquinho? É que eu não queria cortar seu raciocínio, e aí a gente volta do Enjune no... Só para ver, Tati, se consegue parar de travar um pouquinho, tá bom? Beleza. A Sinara estava assim uma vez, aí ela foi e mandou colocar mais internet, aumentar a velocidade, não sei o quê, e levou o computador na manutenção e tudo mais, e tudo certo. Aí descobriu, a velocidade estava demais para o computador, então o áudio continuava normal e a imagem ficava travando. O pior é quando trava o áudio, né? Aí é ruim. Assim, dá para ouvir, dá para entender tudo que ele está falando. É que a imagem dá umas travadinhas. Mas eu estou gostando bastante. A qualidade do conteúdo é maravilhoso. Só a imagem que... Tá, vamos ver se agora dá. Mas se não for, como eu falei para a Tati aqui, Paulo, o conteúdo está maravilhoso e o áudio tá... É só a imagem que vai dando umas picotadas, só, mas tá tranquilo. Continuando aqui, desculpa, é só para a questão técnica aqui, continuando sobre a questão do Enjune, você fez uma explicação de como nasce, foram através de trocas de e-mail, que era o que tinha na época, né? E você vai ver, você vai acompanhando, porque esteve também essa construção, esse alicerce. Uma coisa que eu gostaria de saber, se você quiser finalizar onde você parou, você pode continuar, e como que hoje está dando-se essas construções, né? Quais as diferenças que você vê da construção
anterior daquele período e de hoje. Mas você pode voltar no raciocínio que você estava passando também. Certo. Eu não parei depois do livro, eu não parei de pesquisar, né? Eu terminei a dissertação e comecei a me engajar num projeto de doutorado, em que eu analiso 40 anos de mobilização negra contra a violência policial, mais especificamente, a partir de documentos do movimento negro, que eu encontrei em casas de militantes, que eu retirei das casas e hoje os arquivos estão na Unicamp. Foi uma doação que a gente, por meio do SEBRAP, do Centro Brasileiro, do Núcleo Afro do SEBRAP, a gente conseguiu articular essa doação. Estão na Unicamp preservados. Então, não estão só meus, né? Hoje é público. O que eu percebi, Anderson? Que o movimento negro, ao longo da história, ele passa por momentos de convergência e momentos de dispersão. Então, ao longo desse... O momento do Injune foi um momento de convergência em torno de uma pauta que todas as organizações do movimento negro brasileiro estavam. A partir daí, hoje, a gente tem outros focos de convergência. Né? Por exemplo, hoje a gente tem, digamos assim, 3 focos de convergência, que são a coalizão negra por direitos. Percebam os nomes, ó, Convergência Negra, a coalizão negra por direitos. A outra é a Convergência Negra e a outra é a Frente Nacional Antirracista. Tem esses três grupos, que, claro, tem organizações que participam das 3. Tem militantes que participam das 3. Né? E tem aquelas que só participam de uma. Também tem isso. E nesse momento, o que está em jogo? Hoje, nunca se falou tanto de antirracismo como se falava. Nunca se falou tanto de antirracismo como se fala hoje. Antirracismo. O que essa palavra quer dizer, antirracismo? Porque ela nem sempre foi usada com o mesmo sentido. Hoje, a ideia de antirracismo significa uma convocatória para que o movimento negro faça a luta racial, mas que brancos também podem ser antirracistas. Que empresas privadas também podem ser antirracistas. Né? E o antirracismo também, o combate ao racismo é também uma responsabilidade dos brancos e de quem não é negro. Então, hoje em dia, depois do assassinato da Marielle Franco, sobretudo, e depois George Floyd, depois Alberto Freitas, que são os mais emblemáticos, se criou uma sensibilidade que está em outro nível. Né? Existe um esforço maior das grandes empresas de comunicação, existe um esforço maior de um convencimento do mundo corporativo, das ONGs, para trabalhar com o tema do combate ao racismo, mais especialmente em termos de representatividade. Qual que é o grande nó que eu percebo nisso? Que existe uma adesão maior à promoção de políticas de representatividade, ou seja, de criação de imagens, de representação de negros, etc., do que propriamente uma disposição para agendas redistributivas do ponto de vista material. Eu não sei se as pessoas que são a favor eu não sei se as pessoas são a favor de maior representatividade de artistas negros em filmes, novelas, publicidade, são a favor, por exemplo, da titulação de terras quilombolas. Eu não sei se essas pessoas que são a favor dessas políticas de representatividade vão ser a favor também de políticas de reparação histórica, econômica, material. Né? Então, eu acho que há uma acessibilidade diferenciada, né?
mas também eu não sei, essa acessibilidade ela tem limites. Ela vai até um certo ponto. Mas é claro, né? Conseguir esse espaço maior, essa ampliação dessa representatividade, também tem a ver não só com esses casos emblemáticos, tem a ver também com o fato de que tem muito mais jornalistas negros na Rede Globo de televisão, não porque a Rede Globo, por exemplo, quis, mas porque a oferta de mão de obra também mudou. Porque existem mais jornalistas negros formados por conta das políticas de ação afirmativa. Por conta de ProUni, por conta de Reúne, né? Por conta de cotas, sobretudo. E isso vale para o mundo corporativo também. E essas pessoas que estão empregadas, elas passam a ser ativistas nos seus espaços de trabalho. E isso é muito importante. E é por isso que o cenário tem se transformado. Muito bom. O seu panorama que você dá aqui como eu disse, o livro ele contribui de uma forma diferente para a luta que eu acho que estava faltando. Eu falo isso com muita tranquilidade porque além de estar aqui na fora, a gente também, eu sou do movimento negro, né? Eu sou leitor e a gente tem várias obras importantes e essa aqui contribui para um espaço-tempo na história do movimento negro e da luta antirracista, hoje com esse nome, dentro do que você trouxe, importantíssimo, né? Importantíssimo, que é essa ideia da gente entender de onde eu falo que, Paulo, que em momentos de crise nós temos que voltar e revisitar a história toda hora, para que a gente não invente a roda também, né? Porque isso é um problema no Brasil, as reinvenções de rodas, sendo que já existe uma base que já foi construída, é só aperfeiçoar ou trabalhar em cima dela, né? E eu acho que o seu livro trouxe isso, essa ideia de, olha, já tem algo feito, né? Porque uma coisa que se fala muito no Brasil aqui, Paulo, é sobre a questão de por que vocês não fazem essa mobilização igual é nos Estados Unidos? Como que você vê isso quando você ouve essas falas assim? As diferenças, não compreendendo as diferenças do Brasil para os Estados Unidos, como foi diferente na África, como que você vê isso? Geralmente sempre se compara o movimento brasileiro com o sul-africano ou o americano, que tem movimento de massa. Mas o Brasil tem muita mobilização de rua no movimento negro. E a questão é que aqui o povo negro não está fechado, não está, digamos assim, circunscrito a uma instituição. Nos Estados Unidos, isso houve a segregação. Então, toda a dinâmica disciplinar nos Estados Unidos estava ligada à raça. Então, as escolas, em sua maioria, eram todas de negros, quando tinha negros, né? As igrejas negras cumpriam um papel muito importante na mobilização de massa nos Estados Unidos. O mesmo vale para a África do Sul. Aqui, mesmo em espaços em que a grande maioria é negra, sempre vai haver também pessoas brancas. Isso, é claro, que cria dificuldades na mobilização, porque toda grande mobilização política é precedida por uma dinâmica disciplinar que lhe é própria. Eu estou falando do quê? Dos trabalhadores. Você tem a fábrica. Dos estudantes, você tem a escola. O movimento negro, aqui não tem isso, né? Para você mobilizar a população negra, não existe isso. Mas os esforços da mobilização negra são muito antigos, né? Desde sempre, né? Sempre houve mobilização negra no Brasil. A filha do Malcolm X, a Malaka Shabazz, né, que veio a falecer agora, que foi encontrada morta, né, aos 56 anos, ela veio no Brasil num período para discutir as causas negras, e um dos apontamentos foi que ela não compreendia, vamos pôr a palavra assim, quantas entidades negras tinham, né? Porque lá teve essa questão de todos você era Pantera Negra ou você estava ali meio solto, né? De alguma forma. Aqui tem muitas entidades.
Você acha que isso mostra, essa complexidade de entidades que nós temos, ela dialoga com as necessidades individuais, ou você acha que a unidade seria o caminho, ao seu ver, para que fosse mais fácil algumas pautas acontecerem? O que eu vejo na tese, sobretudo na minha tese, né, é que assim, esses momentos de convergência, são momentos de convergência programática. Ou seja, há uma concordância, um consenso em torno do assunto central que deve ocupar a agenda de mobilização. Isso não significa que todo mundo deve estar afiliado à mesma organização ou ao mesmo partido. Na verdade, significa que mais partidos e mais organizações vão ser pautadas por aquele assunto em torno do qual a convergência foi criada. Ou seja, durante o processo do Injune, houve uma convergência em torno do genocídio da juventude negra. Essa era a prioridade. Essa foi a prioridade durante anos, né? Assim como, no tempo anterior, havia prioridade em torno das cotas nas universidades públicas. Só que isso foi passando, foi se tornando uma realidade, né? Foi se concretizando. E assim como, no começo dos anos 80, a prioridade era o combate à discriminação racial e ao mito da igualdade racial, ao mito da democracia racial. Essa que era a prioridade nos anos 80. Todas as organizações negras estavam engajadas por esses veios programáticos. Ou seja, há uma multiplicidade de organizações, mas os assuntos são os mesmos. A pauta é a mesma. Você entendeu? Então, muito bom. Por isso que é uma convergência e depois há uma dispersão. Essa dispersão significa a convergência e a dispersão acontecem juntas, porque as pessoas convergem para o mesmo assunto e depois esse assunto se dispersa em todas as organizações. Paulo, então, pelo que você mapeou e você coloca aqui num fechamento, praticamente, então é por isso que há a necessidade de nós termos coalizões, convergências e frentes, porque no final as pautas importantes sempre elas estão juntas para lutarem, né, de alguma forma sobre o principal, que hoje, vamos por aqui, encarceramento em massa da juventude negra e genocídio da juventude negra, além de outros temas que circundam, né, que estão no satélite. A ideia do encarceramento acaba sendo parte do genocídio. Entendeu? A ideia do genocídio negro acaba sendo um nome guarda-chuva sobre o qual você tem muitas pautas. Então, encarceramento é genocídio, a violência policial é genocídio, representatividade é genocídio, desigualdade racial é genocídio, exclusão do meio do desemprego negro é genocídio. Agora, nos Estados Unidos, a população negra é 13%. No Brasil, é 50%. Está em todo o território. É muito mais difícil você criar uma unidade com tanta gente assim. E agora, é lógico. Então, você tem mais militantes hoje no Brasil. Né? Eu falava com o Rafael Pinto, que é um militante também histórico do movimento negro. Ele falou assim, Paulinho, é o seguinte, a gente conta toda essa história de 78, 76, mas a gente era poucos. A gente cabia num carro, numa Kombi. Hoje, precisa de muitos ônibus para levar os militantes negros. Né? Então, mudou muito a configuração do movimento negro, e é por isso, e a diversidade de formas organizativas justificam isso. Então, por exemplo, por que você tem a frente, você tem a convergência e a coalizão? Porque elas acreditam que os meios são distintos, né? Os métodos são distintos e, enfim, isso é legítimo, né? Isso é parte da democracia, né? Tem que valorizar isso, na verdade. Tem que valorizar. Eu queria que você, por favor, voltasse a falar sobre esse guarda-chuva, né? Que eu achei bem interessante que você... Isso, a ideia do guarda-chuva eu chamo de ponte semântica. A ponte semântica
é uma expressão, é um termo, é um conjunto de palavras, geralmente palavras de ordem, né? Uma bandeira, uma palavra de ordem. Qual que é a palavra de ordem? Black Lives Matter. Ou então, no justice, no peace, no justice. Não, aliás, não. No justice, no peace. Que é, sem justiça, não vai ter paz. Ou então, como a democracia, a coalizão fala lá, né, no seu lema, com racismo não há democracia. Genocídio, contra o genocídio da juventude negra. Ou então, contra a discriminação racial. Ou então, reaja à violência racial. Isso tudo são pontes semânticas que revelam consensos, Anderson. E esses consensos, né, eles são essas pontes semânticas são capazes de transformar um problema social em um problema político. Porque nem todo problema social é um problema político. Por que ninguém fala da calçada que está esburacada? Ou então das calçadas que tem 30 centímetros? Isso não é um problema político, tá certo? Mas isso é um problema social, correto? Mas por que isso se torna um problema social? Porque tem gente lutando por isso. Agora, quando o movimento negro cria essa ponte semântica, é porque houve um certo nível de consenso. E é preciso, essas pontes semânticas, elas revelam problemas que são estruturais. E eles são estruturais porque eles estão conectados uns com os outros. Então, você tem falta de história africana na escola, que está conectada com mau desempenho dos estudantes negros, que está conectada com evasão escolar, que está conectada com má colocação, com alto nível baixo nível de letramento de pessoas negras, baixo nível de escolaridade, que se conecta com precariedade dos negros no mercado de trabalho, com desigualdade de negros desigualdades salariais de pessoas negras, que se conecta com desemprego, alto desemprego de pessoas negras, que se conecta com informalidade de negros no mercado de trabalho, que se conecta com uma confusão entre o que é informal e o que é ilegal, que se conecta com a criminalização dos negros, que se conecta com a violência policial contra negros, que se conecta com encarceramento negro, que se conecta com o genocídio negro. Tudo isso hoje é entendido como genocídio negro, cara. Então cabe tudo debaixo da ideia do genocídio. Percebeu? Mas nos anos você pega os documentos do movimento negro, nos anos 90, o MNU, por exemplo, falava de violência racial. E violência racial era tudo isso. Tudo isso. A violência racial. Só que nos anos 80 não era violência racial e também não era genocídio negro. Nos anos 80 era discriminação racial. Então você pega, tanto que você pega os documentos do MNU, a palavra de ordem frequente que aparecia era contra a discriminação racial. Só que ele não estava falando só de insulto racial, de um xingamento. Ele estava falando de tudo isso que eu falei. Isso. Era um termo guarda-chuva, uma ponte semântica. E, tanto que o nome do MNU era Movimento Unificado contra a Discriminação Racial. Percebeu? Daí a ideia, né, de uma unidade unificada tem a ver com essa convergência. Vejam os nomes, ó. Movimento Unificado contra a Discriminação Racial. Agora você tem o quê? Uma ideia de convergência. Então, a ideia de convergência tem sempre presente. E aí, e o movimento negro sempre procurou construir uma agenda estruturante de denúncia e de ação. Por isso que eram necessários criar essas pontes semânticas, né? Que criavam problemas políticos. O que é criar um problema político? É criar um problema que é público. Todo mundo se interessa por ele. Todo mundo dá atenção para ele. Certo? E daí vem tudo isso que eu estou falando. Então é preciso articular os problemas sociais. Do âmbito da cultura, do âmbito da violência, do âmbito da economia. Muito bom.
Eu acho que fica aqui uma grande explicação para mostrar, você fez até você conseguiu ressignificar, né, trazer essa questão da diferença do genocídio que foi proposto do período Terceiro Reich, que é aquela coisa física datada. Você fez uma grande explicação aqui de como se dá o genocídio de diferença para a população negra e periférica. Paulo, foi maravilhoso. Essa aqui é a primeira de muitas, pode ter certeza. Foi engrandecedor para a construção e entendimento, para quem é militante, para quem é professor, para quem é ativista e para quem quer fazer a luta antirracista e precisa. Então, o seu livro contribui muito, o Paulo também está contribuindo bastante para isso. Muito obrigado, Paulo, pela sua presença. Foi um prazer enorme recebê-lo aqui nesse especial de final de ano da Fórum. Agradeço muito, Anderson. Obrigado pelo espaço. Obrigado por divulgar meu livro. E também agradeço a editora Alameda, que foi super rapidinha para atender essa pedido aí, né? Muito obrigado. Tati, muito obrigado por mais uma parceria. E até a próxima aqui. Bom início de ano para nós aqui. Boas festas aqui. Obrigado e até a próxima. Até domingo. Tchau, tchau.